Atos capítulo 27, diz o versículo 4: partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Senhor, em nome de Jesus te agradeço, ó Pai, por cada momento aqui que passamos, Senhor, de louvor, de semeadura na Tua casa, de congraçamento, de comunhão, Senhor, de abençoar o irmão e ser abençoado. E agora, meu Deus, o momento de ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, me coloco como instrumento nas Tuas mãos. Usa teu servo, toca, Senhor, na minha saúde, na minha garganta. Senhor, vem com o teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados, Senhor. É com amor, com alegria, com tremor, Senhor, com fé que eu subo ao altar e entregar aquilo que o Senhor coloca no meu coração nesse momento, Pai, para falar comigo e com a tua igreja. Assim, rogamos a ti sabedoria para que possamos ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos em um momento no qual Paulo, ele está sendo levado a Roma. Ele passa por um período turbulento antes dessa viagem para Roma, porque Paulo, ele estava sendo julgado. Os judeus queriam a sua morte e ele passa por vários julgamentos, ele fica preso por cuidado para não ser morto pelos judeus. E é interessante que após o seu último diálogo aqui com o rei Agripa, no final do versículo 26, o próprio rei vai falar, olha, no versículo 32, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, pela regra, pela lei, no momento que Paulo sentiu que precisava, né, de um escape, ele apela para César, para ser julgado para César. E a partir desse momento, uma vez que era feito esse apelo, que poderia ser feito apenas por um romano, ele tem que e deve ser levado para a Itália, para Roma. É interessante que nessa trajetória, os ventos foram contrários. Foram contrários. Com certeza você já ouviu pregações, palavras, passou momentos de ventos contrários. E é interessante que nós vemos aqui no versículo 1, quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. É interessante que esse centurião, chamado Júlio, ele trata Paulo com humanidade. Porém, nós vemos aqui que era uma viagem que não foi decidida pelo apóstolo Paulo. Quantas vezes você, no curso da sua vida, está em uma trajetória que muitas vezes não foi você que decidiu, não foi você que escolheu. Acontece muito isso, por exemplo, com crianças, né? Olha, com os adolescentes, os pais precisam ir a um local e precisam levar os filhos, muitas vezes circunstâncias familiares, muitas vezes no trabalho, muitas vezes aquelas que você não tem o controle, o domínio, você não tem como fazer a escolha, e foi decidido que Paulo tivesse que ir para a Itália, porque ele apelou para César. E é interessante que a partir desse momento, mesmo o centurião tratando ele com humanidade, talvez nessa sua trajetória você esteja até sendo tratado bem, você até talvez esteja em um momento aparentemente confortável por pessoas, mas o que acontece? Eles param no primeiro lugar, partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. A partir daí, você começa a observar o cenário contrário. Você
Se já teve a oportunidade de pegar um barco, um navio, a vela, enfim, era o meio daquela época. Você quer ir para um lado, mas os ventos estão te levando para outro, a situação fica muito difícil. Hoje nós temos uma tecnologia, temos motores, temos, enfim, tecnologia que isso talvez, ainda que seja uma dificuldade, mas às vezes não impeça hoje de chegar a um lugar a outro. Mas naquela época, o vento contrário era algo terrível. E o pior, uma grande tempestade estava chegando, se aproximando. Quem conhece, tinha até um nome, Euroaquilão, já chegaremos lá. Porém, eles vão para um abrigo. Os ventos são contrários, meu amado irmão, mas o Espírito Santo de Deus já começa a falar ao meu coração, ao seu coração, nessa trajetória, mesmo que não tenha sido decidido por você, mas você encontrará abrigo, você encontrará refúgio, você encontrará descanso. Tem vento contrário, meu amado irmão, mas Deus colocará um porto seguro, para que você comece a ter a sua fé renovada, a ter a sua fé fortalecida. Quando nós estamos até aqui no capítulo 27 de Atos, e você começa a ler desde o capítulo 9 a história, até um pouquinho antes, mas o capítulo 9 é o mais marcante na história da conversão de Saulo para Paulo. Quantas passagens nós vemos que Paulo sofre, Paulo padece, Paulo é preso, Paulo é açoitado, enfim, Paulo é apedrejado, é dado como morto e por aí vai. Mas ele não desiste, ele não para, ele não enterra o seu dom, ele não enterra o seu talento, ele não rasga o seu chamado, ele não fica murmurando, fazendo beicinho: ah, Senhor, tu me chamou, e por que essa algema? Ah, Senhor, o Senhor me chamou, mas por que esse tronco, por que esses açoites? Mesmo na prisão, Paulo está pregando, vai gerar um filho na fé, Onésimo. Lá na carta você lê em Filemão, na sua carta a Filemão, e aqui não é diferente. Paulo mesmo passando momentos difíceis, Paulo mesmo vendo que os ventos eram contrários, primeira coisa que acontece, um abrigo. O Senhor é o seu abrigo, o Senhor é o nosso refúgio. Quantos salmos falam que o Senhor é o nosso refúgio? Em algumas versões, abrigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente, Salmo 91 e por aí vai. Tantos outros salmos, tantas outras passagens que nós vemos, Davi, tantos outros salmistas declarando que nós temos um abrigo, nós temos um descanso, nós temos um refúgio. Só que eles não ficaram ali nesse abrigo, ali em Chipre, e esperaram a tempestade passar. Não. O que aconteceu? Os ventos eram contrários, mas diz o versículo 5, e, tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Olha que interessante. Depois do primeiro abrigo, Paulo, mais uma vez, ele é compelido, junto com os outros presos, a dar continuidade a essa viagem. Talvez eu, no lugar dele, ficaria desesperado, falar: olha, vamos esperar o melhor período, vamos esperar passar a tempestade, vamos esperar passar, deixar que os ventos sejam contrários. Mas não, vemos aqui que eles foram, mais uma vez, compelidos, eles foram, por quê? Estavam como prisioneiros. E conforme o centurião determinava, eles tinham que ir. Eles estavam debaixo, digamos assim, das ordens de um centurião chamado Júlio. Centurião
era aquele que comandava uma centúria, ou seja, 100 soldados romanos. E nós vemos aqui que, mesmo depois do primeiro abrigo, eles passam por todas essas dificuldades novamente. Eles têm que navegar vagarosamente muitos dias. Talvez você esteja assim. Você estava em um abrigo, mas as circunstâncias não permitiram você ficar nesse abrigo. Você teve que sair dali. Talvez você estivesse, após ter passado um momento difícil, num abrigo, num momento de conforto, num momento de descanso, mas hoje você agora está tendo que caminhar com dificuldade. Você quer ir mais rápido, mas não consegue. Você quer fazer, mas tem dificuldade. Talvez interna, talvez dificuldade sua. Por causa que você olha para as suas limitações, você olha para as suas... nós olhamos para a nossa pequenez, nós olhamos para as nossas falhas. Isso gera dificuldade, isso gera dúvida, isso gera incerteza. Ah, mas olha como eu sou, um dia como é que eu vou ser um diácono? Ah, mas olha como eu sou, olha as minhas limitações, como que um dia serei pastor, como que um dia serei ministro de louvor, como que um dia eu irei impor as mãos sobre o enfermo, ele será curado, como que um dia eu irei impor as mãos sobre o endemoniado, ele será liberto. E a gente começa a olhar para as nossas dificuldades e travamos. E tem as dificuldades externas, ventos contrários. Setas do diabo, ataques do inimigo, ofertas do diabo, e por aí vai. Pessoas que a Bíblia chama, que são filhas do diabo, pessoas que estão ali tentando fazer você cair, e isso te trava, e isso vai fazendo com que você comece a caminhar, a navegar com dificuldades, fazendo esse paralelo no barquinho da sua vida. Você quer navegar de uma melhor maneira, com o menos de batida possível, que você fique menos mareado possível, que você fique menos enjoado. Você quer digamos assim, um traslado maravilhoso de cruzeiro, mas meu amado irmão, mas às vezes não tem como, às vezes é assim, tem vento contrário, às vezes você está navegando vagarosamente, mas o que eu vejo aqui é que eles, mesmo de novo, mesmo por causa do vento contrário, eles navegam, mas eles chegam a outro abrigo. Sabe o que é isso, meu amado irmão? Não desista, não desista. Deus vai colocando abrigos no seu caminho, na sua trajetória. Deus vai colocando lugares de refúgio. Você pega uma estrada, você vê vários recuos, você vê numa estrada vários locais, caso dê um problema no seu carro, para você parar com segurança. Deus coloca, Deus guarda. Só que eles continuaram insistindo. Eles chegaram a outro abrigo em Creta, altura agora de Salmona. Costearam com dificuldade. Só que, diz o versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha o conselho de Paulo. Ah, mas é um conselho de um prisioneiro. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Ouça conselhos, ouça os bons conselhos. Agora, é claro, os bons conselhos. Paulo, ele vai observar aquele contexto. Eu fico imaginando, olha, passamos por ventos contrários, achamos um abrigo. Mandaram a gente navegar de novo, aí navegamos com dificuldade de novo, porque tem ventos contrários, achamos outro abrigo. E às vezes vem um bom conselho e você não escuta. Às vezes você está no abrigo, às vezes você está na presença de Deus, mas às vezes quer se aventurar nos mares dessa vida, às vezes quer se aventurar nos lugares de pecado, às vezes quer se aventurar, meu amado irmão, e chega uma hora que não tem mais como pegar a rota de volta. Você conhece essa história? Se você não leu,
Leia quando chegar em casa todo o capítulo, não terei tempo de ler aqui. Mas Paulo ele vai advertir: senhores, a viagem vai ser trabalhosa. Vai ter prejuízo da carga, do navio e também da nossa vida. Paulo já tinha advertido. Ele vai dizer: olha, a viagem vai ser ruim. Quantas vezes uma mãe adverte sua filha, seu filho? O pastor orienta sua ovelhinha. Um pai orienta seu filho: olha, essa viagem vai ter dano, vai ter problema, não só do seu corpo, mas da tua própria vida. Mas mesmo assim, tapam os ouvidos, não escutam. Às vezes a gente acha que é dono de si, que nunca vai acontecer nada com a gente, e que a gente vai seguindo, guiando pelas nossas próprias emoções, se guiando. Aí vem o problema. Sabe o que aconteceu? O centurião, que era quem mandava ali, dava mais crédito, versículo 11, ao piloto e ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. É muito fácil você olhar esse texto e julgar o centurião, mas quantas vezes nós fazemos pior? Damos mais crédito aos amigos do que aos pais. Quantas vezes damos mais crédito ao mundo, aos conselhos do mundo, do que o conselho de um pastor? Quantas vezes damos mais crédito ao que outras religiões dizem em detrimento da palavra de Deus? Esse centurião ouviu, claro, por uma lógica, o piloto. Ele deve ser experiente, conhece o mar. Só que Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo era um homem de Deus. Ouça, sim, homens de Deus, mulheres de Deus. Claro, você vai conhecê-los pelos frutos. Não é qualquer um que fala: sou de Jesus, sou de Deus, que é. Conheça o fruto, conheça a história. Vê se tem as marcas de Cristo. Vê se tem as marcas de Cristo. Não é qualquer um que bota uma camisa, que anda com uma Bíblia, que fala, prega bonito, que às vezes até opera milagres. Cuidado. Jesus disse isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Você conhece a passagem? Quantos naquele dia, uns serão colocados à direita, outros à esquerda, um como ovelhas, outro como bodes. Mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos. Milagre é bom, mas não identifica ninguém. Milagre é bênção, Deus é Deus de milagres, amém. Mas não traz a identidade de ninguém, não revela a identidade de ninguém. Senhor, olha, eu fui colocado à esquerda como bode. Como assim eu estou ouvindo apartai-vos de ti, de você? Como assim vou ser lançado no fogo? Eu no teu nome curei, no teu nome expulsei demônios. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Que dor ouvir isso, que dor. E é interessante que hoje eu estava lendo a Bíblia, e ontem também, e encerrando o livro de Atos, eu iniciei Romanos, logo em seguida. E olha só para fazendo um adendo, fazendo um complemento, eu ia pregar em Romanos hoje. Eu quero só ler esse versículo. Ele vai falar do juízo de Deus. Romanos 2, versículo 16. Olha aí, jovens, olha aí, adultos, olha o que Paulo vai dizer. No dia em que Deus, Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Olha que interessante. Lá no versículo 6 ele diz que que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Uma vez eu escutei agora eu não lembro se foi pregação, enfim, um vídeo, que se naquele dia do juízo, não sei se você já ouviu isso, se for colocado um telão e passando ali a sua vida, meu amado irmão, olha, que vergonha, que vergonha. Seus segredos, as obras, nada que esteja em segredo, que não venha a ser revelado. Não estou dizendo que seja isso não, tá, amados? Eu não vejo, esse do telão aí eu não vejo na Bíblia não. Mas o que eu lendo aqui, Paulo falando aqui aos romanos do juízo de Deus,
Ele vai fazer uma pergunta: olha, por acaso Deus erra ao aplicar o seu juízo? Depois você lê em casa, que palavra forte, Romanos 1, 2 e 3. Ele vai dizer, olha, né, por que Deus ele vai sim trazer a juízo. E ele vai sim, não é conforme a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Ele vai dizer que a vida eterna, está lá no versículo 7 do capítulo 2, aos que perseveram em fazer o bem. Romanos 2, 7. Procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e a indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Olha só, nós vemos aqui, lá em Eclesiastes, se você for no Antigo Testamento, capítulo 12, vai dizer que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Aí quantas vezes você pensa, mas ninguém viu, é secreto. Você pensa, mas é segredo. Eu fiz, eu roubei, eu matei, eu menti, foi segredo, ninguém sabe. Está aí, ó. Romanos 2,16. Deus, por meio de Cristo Jesus, vai julgar os segredos das pessoas. Eu tenho certeza que, se realmente, né, sendo assim, ficaremos envergonhados, ficar igual um tomate. Mas você está em Cristo, pode descansar, meu amado irmão, porque dos seus pecados não me lembrarei mais. Você pode descansar, meu amado irmão, porque você entende, você compreende que em Cristo Jesus temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, e nele é o nosso advogado, para que nesse grande dia você possa ouvir: vinde bendito do meu Pai. Você possa ouvir, né, como Jesus falou para tantos: seus pecados estão perdoados. Por isso, vá e não peques mais. Não é que você nunca mais vai pecar, não é isso. Mas você não vive mais sujando voluntariamente, conscientemente suas vestes. Hoje nós temos vestes limpas, vestes brancas, alvos mais que a neve. Voltando para Atos 27, o centurião deu mais crédito ao piloto do que ao que Paulo dizia. E eu pergunto para você nessa noite: a quem você tem ouvido? A quem você tem dado crédito? A quem você tem tido como referência? Vivemos hoje em uma época, meu amado irmão, olha, dos seguidores, das redes sociais. Tenho não sei quantos mil seguidores. Não há nada errado em você ter boas referências, não há não. Pode seguir sim. Agora, dê crédito a quem realmente merece o seu crédito. Eu sigo aquele fulano tal. Aí você olha só coisas horríveis, palavras horríveis, danças com roupas, enfim. Cuidado com quem você tem sido influenciado, cuidado com quem você está dando crédito. Por quê? Porque você acaba se tornando semelhante, você acaba tendo uma aproximação. Por isso a Bíblia vai dizer: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. E aqui o que acontece, para a gente resumir: não deram crédito ao que Paulo disse. Já tinham passado por um problema, uma tempestade, vento contrário, acharam um abrigo. Paulo agora está sendo obrigado de novo, passam por ventos contrários, começam a navegar devagar. Meu amado irmão, pode levantar a sua mão. Se você hoje está devagar, se tem algo tentando te travar, se tem vento contrário, na autoridade que há no nome de Jesus, oh aleluia, nessa noite Deus te toca, Deus te enche, Deus renova a sua esperança. Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Eu sou o teu Deus, o Deus da tua vida. Quem é esse
esse que acalma a tempestade. E fala, está dormindo, vão lá, mestre, acorda. O barco estava quase indo a pique, o barco estava quase afundando, uma tempestade. Os discípulos vão lá, encontram Jesus dormindo. Mestre, acordam Jesus, não te importa que pereçamos? É claro que Jesus se importa com você. Jesus levanta, vai, repreende o vento, repreende o mar. Olha o que Deus faz por nós. Em outra passagem, aí os discípulos já estavam sozinhos. Jesus tinha dado uma ordem, olha, vão vocês, eu vou estar lá no monte orando. Aí os discípulos passam por outra tempestade. Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos confundem ele com um fantasma. Um fantasma! Meu amado irmão, Jesus já chega fazendo milagre, Jesus já chega andando sobre as águas. Meu amado irmão, que você possa pedir ao Senhor um olhar de fé, olhos que vejam não conforme a nossa natureza, mas que vejam além. Que você possa pedir a Deus um olhar de fé. Jesus já chega fazendo um milagre, andando sobre as águas. E o que eles veem? Um fantasma. Resumindo, vem agora, versículo 14, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Isso aqui uma vez foi pergunta, tá? De gincana bíblica. Qual foi o tufão de vento? Foi uma vez questão de pergunta bíblica, tá? Eu estava até querendo fazer uma outra gincana aqui, bíblica, né? Fazer uma gincana interna. Vamos ver. Mas nós vemos aqui, o navio foi arrastado com violência. Olha só, versículo 15. Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, nós nos fomos deixados levar. Talvez você esteja assim na sua vida, sendo arrastado. Às vezes nem porque você escolheu, mas como Paulo, teve que ir, estava como prisioneiro, arrastado. Depois você leia todo o capítulo 27, mas vai dizer o versículo 18, eles estavam sendo açoitados severamente, versículo 18, açoitados severamente pela tormenta. Meu amado irmão, versículo 20, e não aparecendo havia já alguns dias nem o sol, nem estrelas. Era uma tempestade tão grande, que eles ficaram dias em alto mar, sem ver sol, sem ver estrelas. Tiveram que começar a jogar as coisas do navio. Ficaram dias sem comer. Eu estou resumindo, tá? Não foi fácil, não. Ao ponto de todos ali perderem a esperança. Está aqui. Eles perderam a esperança de salvação. Só que chega um momento que Paulo se levanta, começa a animar aqueles homens. E Paulo fala, olha, podem comer, podem começar a se motivar de novo, porque Deus enviou o seu anjo e me disse que ninguém aqui vai morrer. Meu amado irmão, no meio de uma tempestade, barco já todo quebrado, sem sol, sem estrela. Uma vez eu fiquei em alto mar, é tudo escuro, você não vê nada. E hoje com a tecnologia, imagina naquela época, imagina no meio de um Euroaquilão, dias sem ver o sol, estrela, dias em trevas. Imagina passar por isso tudo. Só que Paulo, intimidade com Deus. Paulo tinha um propósito de Deus na vida dele. Deus falou para Paulo, antes disso tudo acontecer, Deus falou, Paulo, olha, convém que você agora vá à Itália, convém que você vá a Roma. Então, ele tinha certeza que Deus estava com ele. E nisso tudo, o que acontece? Eles vão lançando sonda para ver profundidade, vão vendo ali se estão chegando perto da costa. Depois você lê, a história é maravilhosa. Nós vemos aqui, porém, ele vai reanimar, versículo 34, por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês,
porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Só mesmo com muita intimidade com Deus, para no meio do caos, no meio da morte, rodeando por todos os lados, você falar que mais de 200, acho que tinham aqui, ele fala a quantidade, 270, acho que 6 pessoas que estavam ali naquele barco, falar, ninguém vai morrer. Mente com Deus. Você se levantar no meio do caos, no meio da tormenta, no meio que todo mundo ali já tinha perdido a esperança de salvação, está tudo aí, no capítulo 27. E falar, ninguém vai morrer, nenhum vai morrer. Pode voltar a comer. Sabe o que eu vejo aqui? Nós vemos várias passagens na Bíblia que pessoas que estavam no seu pior momento, no momento de fraqueza, uma das primeiras coisas que Deus fala é para a pessoa comer. Elias, depois que estava na caverna, levante-se e coma. Jesus, depois dos 40 dias em jejum, depois da tentação, vieram os anjos e o serviram. Sabe o que é isso? Deus está querendo que você coma. Você está fraco, precisa se fortalecer? Coma, alimente-se. Do que, pastor? Feijão, arroz? Isso vai ser bom para a sua saúde física, mas alimente-se espiritualmente, que você possa comer. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está renovando, está fortalecendo, está falando, coma desse rolo. Meu amado irmão, Deus está falando, alimente-se. O navio vai se despedaçar, o navio foi todo quebrado, mas todos se salvaram. Nenhum deles morreram, nenhum. Diz o final do versículo 44, e foi assim que todos se salvaram em terra. E aí todos eles chegam em uma ilha chamada Malta. Aí você conhece a história da fogueira. Paulo vai colocar o graveto na fogueira. O que aparece na mão de Paulo? Uma víbora. Enfim, aí fica para outra pregação. Nada acontece com Paulo, nada. O que eu vejo aqui é que, se você, assim como Paulo, pastor, desses 270 e poucos aqui, só eu sou crente. Deus vai usar você, vai enviar um anjo, Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a direção, e todos ali serão salvos. Sabe o que é isso? Se você continuar, se você perseverar, se você continuar zelando pela sua intimidade com Deus, todos na sua casa, na sua família, meu amado irmão, no momento certo, serão salvos. Meu desejo nessa noite, realmente é um capítulo muito forte. Realmente é um capítulo que nós vemos que na trajetória da nossa vida, Deus coloca abrigo, Deus coloca refúgio, em ventos contrários não saia do abrigo, mas às vezes você é retirado do abrigo não por vontade própria. Paulo falou, olha, é melhor a gente ficar aqui, a viagem vai ser dura, vai ter perda, o negócio vai ficar difícil, mas Deus está contigo. Paulo, ele vai colocar ali, olha que coisa linda o versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode declarar isso comigo? Declare assim comigo. Confio em Deus que tudo vai acontecer conforme a sua vontade. Eu creio em Deus. Eu fico imaginando, meu amado irmão,
Paulo se levantando, pessoas de um lado já quase querendo se lançar ao mar, pessoas ali já talvez brancas de fome, ali a esperança de salvação deles. Diz aqui, né, a passagem que, olha, toda a esperança de salvamento, ao versículo 20, não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Pode dissipar para quem está à tua direita, para quem está à tua esquerda, mas para você, a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso abrigo é o Senhor, que não te esquece, não esquece de você. Meu amado irmão, talvez você esteja assim, ventos contrários, trevas, navegando com dificuldade. Meu amado irmão, você olha para um lado, não tem ninguém crente contigo, mas Deus está contigo. Deus vai enviar o anjo. Deus vai tratar, já está tratando na sua vida. E Ele fala, tenha coragem. Meu desejo é que você seja encorajado, renovado, fortalecido. Eu te convido a se colocar de pé, a fechar os seus olhos. Diz o versículo 37, que estavam no navio 276 pessoas. 276 pessoas naquele navio, mas Deus, pela sua graça, Paulo, todos esses que estão no navio, eu lhe dou, eu salvo, porque eles estão navegando com você. Todos, meu amado irmão, na sua casa, na sua família, que você continue orando, que você continue clamando, que você continue colocando nas mãos do Senhor. Quantas lições nós temos nesse texto. Mas aqui eu quero tratar nessa noite. Em ventos contrários, não saia do abrigo. Não saia da presença de Deus. Sempre tem vento contrário. Ah, pastor, mas eu estou no melhor momento da minha vida, eu estou na bonança. Mas tem vento contrário, o diabo está tentando derrubar. O diabo está agindo. O diabo está tentando semear trevas, mas aqueles que estão em Cristo não andam mais em trevas. Reina a luz de Cristo. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra. Você que está em ventos contrários, navegando com dificuldade, talvez falaram que não tem mais jeito, talvez você perdeu a esperança. Quantos ali perderam a esperança? Eu não sei o que você quer, o que você sonha, o que você almeja, eu não sei. Mas eu creio que Deus, nessa noite, assim como enviou um anjo a Paulo, nessa noite eu trago essa mensagem para renovar a nossa esperança. E ouvir a voz de Deus falando, Paulo, não temas. Louvamos aqui nessa noite. Não temas. Passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Isaías 43. Que eu, ó Jacó, ó Israel, eu sou contigo por onde quer que andares. Deus te chama pelo teu nome. Deus não esquece de você. Eu quero orar por esse renovo. Quero orar pelo encorajamento. Talvez você tenha saído do abrigo. Talvez você escolheu. Talvez foi compelido a isso. E hoje está talvez em uma das maiores tempestades da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi entregue, foi pregada. E assim nós cremos, Senhor, que o Senhor tem autoridade sobre a vida. Autoridade, Senhor. Vemos aqui que 276 naquele barco. O Senhor tem autoridade para que no meio de uma tempestade, fazer com que Paulo se levante ali e fale, ninguém vai morrer. O que ao olhar humano, ao que ao olhar natural, era a morte certa. Mas o Senhor tem o controle de tudo, todas as coisas. Assim eu coloco nas tuas mãos cada vida, cada família,
Senhor, cada membro da tua igreja, aonde essa palavra estiver chegando, Senhor, que o Senhor esteja tratando nos corações, que o Senhor esteja alcançando. Quantas vezes, Pai, erramos, navegamos para direções erradas. Quantas vezes, Senhor, saímos de um abrigo, o barco está no local bom, mas vamos a uma direção errada porque ouvimos conselhos errados. Que o Senhor esteja conduzindo, respondendo, tratando, direcionando, chamando ao nível mais profundo de intimidade. Meu Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu ministro, eu profetizo, rogando a Ti a cura. Vem com a cura, vai tocando, Senhor, vai curando. Vem com a cura, meu Deus, vai tirando a enfermidade, vai tirando a dor, vai tirando, meu Deus, o incômodo, vai tirando, meu Deus, essa enfermidade. Toca, meu Pai, vai nos batimentos cardíacos, vai nos índices glicêmicos, meu Deus, vai tirando a dor de cabeça, vai tirando a dor na coluna, vai na junta, vai na medula, vai nos ossos. Deus, liberta, Senhor, Pai, nessa noite, aquele que está cativo de uma enfermidade, Pai, a cura sendo ministrada aqui na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Passeia, Senhor, tocando com a cura. Se alguém orando pela salvação de um familiar, vem, meu Deus, alcança esse coração. Se alguém, meu Deus, querendo sair dessa tempestade, ir para o bom abrigo, Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.